Quem falou mal, falou. Quem não falou, não fala mais. Agora a gente vai ter prova. Começar a aula desse jeito já para assustar o pessoal. Uhum. Começar com a prova logo. Então é o seguinte, vocês vão resolver aí vocês mandam pra mim. Aquela prova surpresa de professor, né? Bom, estão vendo a prova? Tá vendo? Beleza. Eu vou comentar por cima porque eu não vou resolver agora, mas caso alguém queira que eu entre em mais detalhes depois, eu posso entrar sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Vamos lá. O, a primeira questão, bom, a primeira questão foi a questão que eu coloquei para vocês não zerarem, né? É aquela Essa aí eu questão. tinha certeza na prova. Eu, eu, É o coloquei, eu coloquei três formas de você representar o gráfico, mas é porque geralmente eu sempre ensino três. Mas como eu só ensinei duas nessa disciplina desse semestre, até alguém perguntou na época nos grupos se eram realmente três. Eu fui respondi que não, eram só duas. Então quem considerou duas, eu considerei a questão. Quem considerou uma, bom, ganhou meia questão. Quem não considerou nenhuma, ganhou nada da questão. Então, quais são as duas formas que a gente tem? A primeira a gente tem aquela de lista encadeada, e a segunda forma a gente tem de matriz de adjacência. Qual é a grande vantagem da matriz de adjacência? Fácil acesso. Qual a grande desvantagem da matriz de adjacência? Uso de memória. Se você estiver trabalhando com grafos densos, a matriz de adjacência simplesmente vai estar, ou espaços, a matriz de adjacência simplesmente vai estar ocupando um espaço inútil que você não vai estar usando. E a lista de adjacência, qual a grande vantagem? A economia de espaço. Qual a grande desvantagem? Ela não tem fácil acesso às informações. Se você quer saber, por exemplo, é, se um vértice é adjacente a outro, por exemplo, você pode ter um custo computacional linear. Você pode ter um custo θ de n. Por quê? Porque você, de repente, pode simplesmente ter colocado a lista de vizinhanças do teu vértice de tal forma que o vértice que tu está procurando é o último da lista. Então, tu vai ter que andar toda a lista encadeada para chegar no último vértice e descobrir que, de fato, eles eram vizinhos. Que era o que você queria descobrir no começo, tá? E aí eu quero que você só descrevesse essas duas formas e falasse isso. Nada mais do que isso. Descrever, claro, explicando como é que faz a lista de adjacência e como é que você faz a matriz de adjacência, que é só montar aquela matriz que é zero se, se não é adjacente e um caso contrário. A segunda questão, houve uma pequena confusãozinha. Na verdade, vocês tiveram confusões em muitas questões em questão de interpretação. Nessa segunda questão, eu queria o seguinte: eu te dou um passeio entre um par de vértices. Eu quero que você ache, dentro daquele passeio, um caminho simples que liga esses dois vértices. Por que eu falo dentro daquele passeio? Porque dentro daquele passeio, você iria, então, continuar satisfazendo essa propriedade aqui, que é permanecer com os arcos como subconjunto dos arcos do passeio. Certo? Então, como é que você faz para mostrar isso? Bom, vamos lá para o Open Board. Não dá para ficar alternando tela fácil, não, a apresentação? Só se eu compartilhar a tela inteira. Ah, deixa eu compartilhar a tela inteira melhor. Estão vendo o Open Board? Sim. Sim. Então, eu vou dar a ideia. O que é um passeio? Um passeio é uma sequência, simplesmente V0, V1, V2, até Vn mais 1, até Vn mais 1, onde esse primeiro vértice a gente imagina que ele é o vértice X, e esse último vértice a gente imagina que ele é o vértice Y. E a condição é que quaisquer dois vértices consecutivos, eu tenho que a aresta V1, V2 pertence ao nosso gráfico. Isso é um passeio, certo?
Isso é um passeio. O que é que acontece? Eu não tô tendo nenhuma restrição. Eu não estou dizendo que o arco não se repete. Eu não estou dizendo que os vértices não se repetem. Então, por exemplo, se o nosso gráfico fosse alguma coisa assim, só um exemplo, e eu quero sair desse vértice e chegar nesse vértice, um passeio possível poderia ser esse daqui, ó. Sai daqui, vem para cá, sobe para cá, fecha essa volta, desce, faz de novo, vem para cá, sobe, desce, e aí eu chego no nosso vértice. Isso é um passeio, mas eu estou repetindo o arco, qual? Esse, e eu estou repetindo vértices, quais? Esse aqui, por exemplo, esse aqui, tanto faz, certo? O próximo cara da nossa estrutura que a gente pode ter é o caminho. O caminho, ele é um passeio sem repetição de arco. E o caminho simples, que é o nosso objetivo, ele é um caminho sem repetição de vértice. De vértice. Então, por exemplo, esse caminho que eu vou fazer preto aqui, ele é um caminho, mas ele não é um caminho simples. E esse cara verde aqui, ele é um caminho simples, que liga esse par de vértices. Certo? Então, como é que você pode fazer isso daqui? Como é que você pode construir, a partir desse passeio que a gente obteve, como é que eu posso obter esse caminho simples? Existem duas técnicas. A primeira técnica, você pode simplesmente, primeiro, eliminar toda repetição de arco, daí você gera um caminho. E aí, do caminho, você eliminar toda repetição de vértice. Só que você nem precisa muito lidar com esse processo. Por quê? Olha só, se eu for eliminar a repetição de arco, eu não quero que esse arco apareça mais de uma vez, certo? Eu vou ter um pequeno trabalhinho, porque olha só, quando ele vem até aqui, esse arco vai repetir. Eu simplesmente considero o algoritmo até ele chegar nesse arco de novo, eu já estou fazendo uma podagem muito maior do que a necessária só para repetição de arcos. Então, essa passada intermediária, ela pode acabar complicando a nossa vida. Então, o que que a gente pode fazer? Vamos fazer logo direto daqui para cá. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Você faz isso da seguinte forma. Você considera o passeio, certo? Seja P, aí eu vou dar o nome aos bois, P de V0, V1, bem a gente está ali em cima, Vn mais 1, eu boto no N, mas N eu gosto de usar para o número de vértices do gráfico, VK mais 1, um passeio que liga X a Y. Então eu tenho esse passeio. Bom, se X, se P não repete vértices, então, se X não repete vértices, então, ou se P não repete vértices, então P é um caminho simples. E a gente não tem o que fazer. Certo? Então, se P não repete vértice, ele é um caminho simples. Ah, professor, mas ele pode repetir arco. Se o caminho, o passeio, repete arcos, ele repete vértices. Porque se ele vai passar em cima desse arco duas vezes, em particular, ele passa em cima desses vértices duas vezes. Concordam? Então, se ele repete arco, ele repete vértices. Então, eu vou ignorar o fato da repetição de arcos. É por isso que eu disse que fica um pouco mais simples. Então, vamos lá. Bom, suponha então agora, suponha que P
não repete, ou desculpa, suponha que P repete vértices. Certo? Eu vou pegar seja seja V I, certo? V I linha, não, V I mesmo, tá bom. V I linha, o menor vértice, o vértice, seja V I linha, o primeiro vértice que repete. Ao, repete na ordem do caminho, na ordem do caminho. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Estou fixando um vértice, VI, no qual esse vértice é a primeira repetição que ele vai fazer. Certo? Bom, como o VI repete, então existe um VJ, com J estritamente maior do que I, tal, que VI é igual a VJ. Ou seja, no caminho, existe um vértice que está mais à direita daquele, que é a repetição do teu vértice. Bom, considere o caminho da seguinte forma, ó. P, certo? Aí eu começo com V0, V1, eu vou até o VI, só que agora, em vez de eu continuar VI mais 1, eu vou continuar depois do J, certo? V1, certo? Bom, note que P1 é um subconjunto de P, ou seja, P1 é um subcaminho que está contido em P, que usa os mesmos arcos que estão em P, e possui menos repetições que P. Claro que ele possui menos repetições. Por quê? Porque eu deletei vértices e eu garanto menos repetições, calma, e vértices que P. Então, claro que ele possui menos repetições e vértices que P. Por quê? Porque eu deletei pelo menos um vértice. Qual foi? Eu deletei o VJ. E nota que esses caras que estão aqui são os arcos que estavam originalmente em P', então eu não adicionei nenhum arco novo, eu só deletei. Bom, agora se P1 é um caminho simples, nada a fazer. É o que a gente adoraria que acontecesse, nada a fazer. O problema é o seguinte, se o P1 não for, a gente pode repetir esse processo, certo? Só que aí está o ponto. O que é que garante que um dia esse processo vai acabar, tá? Porque eu posso usar esse processo de novo, pegar um outro vértice VI, encontrar o cara que ele repete, deletar esse trecho do passeio e continuar diminuindo o nosso passeio. O que é que garante que um dia isso vai acabar? Bom, como em cada iteração, a gente faz assim, na verdade, ó. Caso contrário, podemos P, tá, I, não, P, linha,
Então, assim, o que você precisa argumentar agora só para acabar? Eu falei agora o seguinte, caso contrário, a gente pode repetir o processo até obter um P', no qual eu garanto para você que não repete vértices. Bom, eu preciso garantir que, de fato, uma hora esse processo vai acabar e uma hora eu vou ter esse cara. Ah, professor, mas isso é muito óbvio. É um exercício bom você sempre treinar o óbvio, porque às vezes o óbvio não é tão... ele contraria a nossa intuição, tá? Mas nesse caso, a nossa intuição vai na direção certa. E o argumento para isso é bem simples. Qual é o argumento? O que é que garante que isso aqui vai acontecer? Como? Em cada iteração, removemos pelo menos um vértice, então o processo deverá acabar em, no máximo, K-1 iterações. Eu coloquei assim, mas o mais legal é você colocar assim, que fique explícito o que eu estou falando. Por quê? No máximo, eu vou deletar todos os vértices do passeio menos 2. Quais? O primeiro, que é o X, e o último, que é o Y. Esses dois a gente não deleta. Por que que a gente não deleta? Porque o passeio começa sendo um passeio que liga X a Y, e a gente está assumindo que X e Y são vértices diferentes. Então, no máximo, esse passeio poderia ser vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta e infinitamente. Mas uma hora, se eu continuar repetindo esse processo, eu vou ter deletado todos esses vértices intermediários. Eu não consigo deletar mais, porque aí eu teria que ter deletado um desses dois, e eventualmente eu posso deletar menos. Então, esse processo nos gera um caminho que, como eu só deletei trechos do passeio, ele contém todos os arcos contidos no passeio original. Isso aqui é a forma mais formal e ainda está escrito um pouco porco, porque eu estou escrevendo agora de última hora, eu não escrevi antes. Mereceria um trabalho aqui para deixar mais consistente a escrita. Mas isso aqui seria a demonstração daquela segunda questão. A intuição por trás dela é só essa aqui. Você tem esse cara aqui. O que foi que eu fiz? Esse cara sai daqui, vem para cá, sobe para cá. Aí eu olhei para você e falei, olha, considera esse passeio. Bom, o que é que eu fiz? A gente vai simplesmente seguindo o passeio normalmente até atingir o primeiro vértice que repete. Qual o primeiro vértice que repete? Esse aqui. Beleza. Então agora a gente olha todo o trecho a partir dele. Esse e esse que chega nele novamente, eu deleto. Então eu continuo a partir do que vem depois dele. Então eu faço isso aqui, ó. É isso aqui que aquele argumento que está ali embaixo está fazendo. Tá? Então essa daqui é o argumento que você usa na segunda questão. Efeito. Certo? Posso ir para a próxima? Pode sim. Bom, a próxima questão, eu peço para vocês fazerem esse problema do amigo de vocês que deu um presente para vocês, um quebra-cabeça com um monte de peças juntas. Teve 2 alunos, ou foram 3, agora estou na dúvida, que cometeram o mesmo erro. Qual foi? Alguém falou alguma coisa? Amigo? É amigo, é brode. Ele te deu, ele achou que tu ia se divertir tentando separar as peças. Então, esse problema, ele não é um problema complexo, ele só tem a história para não ficar na cara que eu quero que você diga a solução, que é encontrar praticamente componentes conexas. Certo? Porque qual é a grande sacada? Você modela o grafo como sendo
um vértice para cada peça, e a aresta existe entre duas peças se aquelas duas peças se encaixam. Só que, cara, quando tu vai para um quebra-cabeça, imagina um quebra-cabeça de 4 peças aqui, sei lá, só para dizer que é um quebra-cabeça, eu vou fazer assim. São um quebra-cabeça de 4 peças. Essa peça se encaixa com essa. Essa peça se encaixa com essa. E essa peça se encaixa com essa. E essa com essa. Mas essa não se encaixa com essa. Então, se ele botar lá no código do computador o código dessa peça e o código dessa peça, o programa vai responder: não se encaixam. Tá? Então, teve gente que interpretou esse negócio que o amigo fez como já dizendo assim: então ele verificou que essa peça e essa peça estão na mesma caixa, então vou considerar uma aresta aqui entre elas. Essa peça e essa peça estão na mesma caixa, então vou considerar uma aresta entre elas. E não é isso que está dizendo na questão. Na questão, eu estou falando que ele só fez uma tabela dizendo que uma peça encaixa com essa peça. E acabou. Ele não falou que está na mesma caixa. Até porque se eu tenho, que eu sei que todas as peças se encaixam na mesma caixa, em tempo linear, a gente consegue separar as peças por caixa. É o quê? Você sabe que tem 10 caixas? Cria 10 caixas, e aí você passa a varredura. Se a peça tá na caixa 1, coloca na caixa 1. Na verdade, pega uma peça, coloca na primeira caixa. Se a segunda peça encaixa tá na mesma caixa que a primeira, bota na mesma caixa. Se não tá, bota na segunda. Aí depois a terceira, e assim sucessivamente. Então, não é bem linear, é N vezes K, porque você vai ter que procurar o cara lá onde K é o número de caixas que tem. Mas é quase que linear, entendeu? Então, não faz sentido. Até porque saber que duas peças estão na mesma caixa é o que eu quero que você responda. Então, como é que você faz? É muito, muito tranquilo. Você simplesmente modela o grafo dessa forma, onde uma aresta está entre um par de vértices se e somente se elas se encaixam, e isso a gente consegue fazer rápido porque o nosso Brodinho já fez para nós, certo? Essa afirmação aqui, assuma que peças de caixas diferentes não se encaixam, é só para garantir que não vai acontecer alguma coisa do tipo: eu tenho duas peças que estão em caixas diferentes, mas apesar disso, o formato delas se encaixam. Entendeu? Então, eu quero dizer que isso não acontece. Bom, uma vez que eu sei que ela está modelada dessa forma, como é que fica o nosso problema? Essa peça se encaixa nessa, essa peça se encaixa nessa, essa se encaixa nessa, essa se encaixa nessa, sei lá, e essa se encaixa nessa. Essa se encaixa nessa, essa se encaixa nessa, essa aqui se encaixa nessa, e por aí vai. O nosso problema se corresponde a encontrar esses caras aqui, que a gente aprendeu no passo seguinte da disciplina, na verdade ainda nesse, que esses carinhas aqui, eles têm nome. Qual o nome deles? Componentes conexas. E encontrar eles é muito simples. A gente pode fazer duas coisas. O que é? A primeira coisa que a gente pode fazer é chama a varredura de busca em largura. A busca em largura vai visitar todo mundo que é alcançável a partir desse vértice e parar. Daí você tira todos esses vértices e põe numa caixa. E executa de novo até o gráfico ficar vazio. Ou tu faz o contrário, tu chama busca em profundidade. A busca em profundidade visita todo mundo que é alcançável a partir desse, depois ele sai e vai pegar o próximo vértice não visitado. Nesse processo dele sai e vai pegar o próximo vértice não visitado, pega essas peças e joga numa caixa. Pronto. Você podia escolher qualquer uma das duas. Podia argumentar até usando o componente conexo. Professor, isso se restringe ao problema de encontrar componentes conexas e a gente resolve usando busca em profundidade. Ou busca em largura. Esse aí não é o do algoritmo de Tarjan, não? O dos componentes conexos, não. O algoritmo de Tarjan é para você encontrar, decidir se grafos são dois arestas conexos. Ah, tá. Que o algoritmo de Tarjan vai verificar se tu acha pontes, essas coisas, lembra? Que tinha aquele lema do abraço, do cheiro. Sim. É verdade, né? A quarta questão
é o seguinte: você assumiu a investigação de um crime e possui uma lista com N nomes. Na ficha do crime consta o depoimento de cada uma das pessoas nas quais elas dão informações sobre outras pessoas. Certo? Como que elas estavam fazendo dentro dessas N pessoas. Aí eu quero que você, na verdade... Bom, vou parar aqui só para explicar a ideia do problema. Então, uma forma bem simples de projetar esse grafo é: cada vértice representa um depoimento. Uma pessoa, certo? A pessoa e o depoimento dela. Eu coloco o arco nessa direção se essa pessoa, no depoimento dela, cita essa. Eu coloco o arco nessa direção se essa pessoa, no depoimento dela cita essa. E assim sucessivamente. O negócio é que quando você está fazendo a investigação, obviamente, se eu escutar essa pessoa e eu souber que essa pessoa aqui que falou dela antes, aí eu vou ter que escutar essa pessoa para entender melhor o depoimento dessa. Aí talvez eu vá ter que escutar essa daqui de novo agora, em vista que eu estou sabendo o depoimento dessas duas. Então, para não ter que fazer esse trabalho repetido, eu pedi para vocês escolherem uma ordem, certo? Se existir, porque pode ser que não exista, se existir uma ordem para decidir de ouvir os depoimentos de tal forma que esse tipo de coisa não aconteça. Ou seja, uma vez que eu escutei uma pessoa, eu sei que todas as pessoas que ela citou no depoimento eu ainda não escutei. Ou seja, estão à direita dela nessa ordem. Se existir. Então, se você parar para reparar, o que eu estou fazendo é coloco todas as pessoas numa linha. Eu quero que todas as pessoas que esse cara citou estejam apontando para o lado de lá. Todos os caras que esse cara citou estejam apontando para o lado de lá. O que eu não quero é chegar aqui e ter que voltar. Esse cara aqui, o que que é? É o problema da ordenação topológica. E a gente faz uma ordenação topológica como? A gente pode usar busca em profundidade para decidir aquelas nossas florestas. Ah, professor, mas e se não existir? Aí você responde: não existe. Então, modelou o grafo, usa o problema de ordenação topológica e resolve a questão. A última questão era só para vocês escreverem o algoritmo de busca em profundidade, o algoritmo de busca em largura. Nem são algoritmos grandes. Olhar para esse grafo que está aqui embaixo e simular os dois nesse grafo. Eu nem especifiquei qual vértice, você pode escolher qualquer vértice aqui para simular. Eu só queria que você pegasse esse bicho e dissesse assim, ó: a ordem do busca em profundidade foi essa, a ordem do busca em largura foi essa, e acabou. Então essa daqui, e a primeira era a questão para não zerar, era para vocês fazerem um 4 na prova. Na verdade, eu ainda acho que essas duas aqui também não eram para zerar. A mais que eu achei que vocês iam ter mais trabalho era a segunda, pois a segunda envolve prova matemática. Aí eu falei, a segunda questão, quando eles verem que tem que provar, a grande maioria vai dar aquela tremida, aí babar um pouco, chorar um pouco no teclado e depois vai pular a questão, porque nem vai parar para tentar ver se consegue responder. Mas a questão não é uma questão complexa e eu acho que vocês mais que tinham capacidade para responder essa questão. Beleza? Beleza. Beleza. Bater aquele sentimento de raiva, porra, como eu não vi isso? Ah, na segunda bateu. Aí, Pribate, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Eu fui para uma palestra uma vez. Eu sempre pensei isso, eu achei muito legal perceber que outras pessoas da área da matemática também pensam parecido. Eu fui para uma palestra uma vez e uma matemática muito boa, a professora Thais, lá de Minas Gerais, ela estava explicando como é que ela conseguiu provar o resultado do artigo científico dela. E ela disse assim que ela, depois de gastar muito tempo tentando provar o resultado do artigo científico dela, ela lavou as mãos e falou: eu desisto. Eu não consigo fazer isso daqui. E aí ela
outro dia, ela esfriou a cabeça e falou, não, deixa eu fazer exemplos pequenos. Então, no caso dela, ela veio bem aqui nessa questão, por exemplo, seria equivalente a... Vamos pegar um grafo bem pequenininho. Esse aqui. Tá aqui, um passeio daqui para lá. Então, o passeio para mim vai ser vai, volta, vai e vem. Aí olha para esse exemplo bem pequenininho. Como é que daqui de dentro, certo? Como é que daqui de dentro tu faria para obter, certo? Como é que daqui de dentro tu faria para obter um caminho simples? Olha só, acabei de fazer, me veio uma outra ideia. Eu poderia fazer o quê? Pegar, em vez de pegar a primeira ocorrência, essa repetição, e a primeira vez que ele repete, eu posso pegar a última. Vou dar nome aos bois aqui. O nosso passeio é esse aqui. X, V1, V2, V1, V2, V1, V2, V1, V2, Y. Eu peguei V1, aí eu pego a primeira repetição dele. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse pedaço aqui. Então, eu pego da primeira repetição dele, a primeira vértice que repete, até o vértice seguinte, depois que ele repete. Em suma, o que é que eu fiz aqui? Eu apaguei essa palhaçada que eu vim para cá, certo? Infelizmente, eu apago essa aresta. E agora eu apago a aresta que eu volto. Apago essa aresta. Sobrou quem? Sobrou essa aresta de cima. Que agora eu venho por aqui. Ah, uma vez que você percebe isso aqui em caras pequenos, o próximo trabalho é só generalizar para o caso geral. Bom, essa prova era para todo mundo ter tirado 10. Vamos lá. Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai voltar a falar de grafos bipartidos. Na aula passada, eu falei para vocês o seguinte: um grafo bipartido, ele é um grafo que a gente pode dar definição, certo? Grafo bipartido. O grafo bipartido. Um grafo é dito bipartido se existem conjuntos A e B subcontido nos vértices de G, tais que ele satisfaz as seguintes propriedades. A união B é igual aos vértices todos e a interseção B é igual ao conjunto vazio, ou seja, esses dois conjuntos particionam os vértices do nosso grafo. E a segunda questão é para todo U e V pertencente à aresta de G, ou seja, toda aresta do nosso grafo, temos que se U temos que uma forma matemática de escrever isso, temos que U pertence a temos que fazer assim. Aqui é um pouquinho mais chato, mas eu acho que fica mais formalizado. Pronto. Isso aqui quer dizer que a interseção do conjunto A com 1 e V tem que ser exatamente igual à interseção do conjunto B com 1 e V, que tem que ser exatamente igual a 1. Ou seja, somente um desses dois vértices está em A, somente um desses dois vértices está em B. Em outras palavras, isso aqui está dizendo para a gente, junto com essa informação, que se U está em A, V está em B. Se V está em A, U está em B. Certo? É só para ficar mais formalizado. Então, esse é o conceito de grafos bipartidos. O problema agora é o seguinte.
Como é que a gente faz para identificar que um grafo é bipartido? Uma teorema de caracterização que a gente viu na aula passada é o seguinte: esse grafo ele pode ser pintado utilizando no máximo duas cores. E a gente viu como é que a gente faz. Primeiro a gente pinta todos os vértices em A, depois a gente pinta todos os vértices em B usando aquele algoritmo guloso da aula passada. No pior cenário, eu vou usar duas cores. Então, todo grafo bipartido usa no máximo duas cores. Isso nos mostra, que a gente viu na aula passada, que se G é bipartido, então G não possui circuitos. Porque a gente já sabe que todo circuito ímpar precisa de três cores para pintar. Então, se eu posso pintar o grafo G usando só duas, então, obviamente, ele não pode ter circuitos ímpares, porque eu precisaria de três, tá? E na aula passada, eu falei para vocês que a recíproca é impressionantemente verdade, que é o quê? Se G não possui circuitos ímpares, então G é bipartido. Então, olha que legal. Se você quer verificar se um grafo não possui circuitos ímpares, bipartido, basta verificar se ele não possui circuitos ímpares. Essa primeira afirmação aqui, ela é muito óbvia, né? A gente pode pintar um grafo, agora que a gente sabe coloração, a gente pode pintar um grafo usando duas cores. Se eu posso pintar um grafo usando duas cores, então ele não pode ter circuitos ímpares, porque eu preciso de três cores para pintar um circuito ímpar. Então, maravilha, a gente não tem que se estressar com essa primeira parte. Mas e a segunda? Como é que eu faço para mostrar que se o grafo não possui circuitos ímpares, então ele é bipartido? Aí aqui eu vou deixar como exercício para vocês provarem, mas a grande sacada daqui, eu vou explicar a prova, eu vou deixar como exercício vocês escreverem a prova, tá? A grande sacada aqui é usar o busca em profundidade. Professor, uma prova matemática só vai usar um algoritmo? Não, a gente vai usar a ideia da busca em profundidade. Ou da busca em largura, se você preferir. Como é que vai ser? Eu vou atribuir, certo? Eu vou atribuir uma simples coloração gulosa, tá? Eu vou atribuir uma simples coloração gulosa partindo de um vértice qualquer, certo? Então eu começo o seguinte, que é o que a busca em profundidade meio que faz, né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui se eu faço isso dessa forma melhor. Não, tá. Começa assim. Se seja V pertencente a V de G, um vértice fixo. Fixo. Certo? A gente começa com um vértice qualquer. Então a gente começa fazendo o seguinte. Tome V pertencente a A. A partir daí, nós vamos fazer o seguinte. Se para todo U pertencente à vizinhança de V, se U ainda não foi classificada, adicione U à classe distinta de V, certo? E coloque U na fila. Escrevendo como uma frase, mas é mais para um algoritmo. E coloque U na fila. Então pronto. E aí a gente repete esse processo até ficar vazio. O que é que eu tenho que argumentar?
eu tenho que argumentar que essa, certo? Melhor. Deixa eu fazer uma forma melhor ainda. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Pra gente, na verdade. Eu acho que talvez seja dê certo assim. Se a distância de V até U for igual, certo? For par. Adicione o A. Caso contrário, o AB. Bom, vou assumir aqui que já é conexo, tá? Para facilitar a nossa vida. Se G não for conexo, é só você repetir isso aqui de novo no nosso algoritmo, nas próximas componentes conexas. Bom, afirmo para vocês o seguinte. A gente afirma que os conjuntos A e B satisfazem as condições de bipartição. Bom, a primeira condição que a gente tinha lá, deixa eu subir aqui, era que eu gostaria que eles de fato fizessem uma partição do nosso grafo. Isso é verdade, uma vez que eu supus que o grafo é conexo, né? Se o grafo é conexo, todo vértice pode ser alcançado a partir do vértice V. Então, todo vértice ou está uma distância par ou está uma distância ímpar. Nós não temos um outro valor, certo? Então, claramente, todo vértice do grafo ou está em A ou está em B. E, ao mesmo tempo, eu não posso ter um vértice que esteja a uma distância par e a uma distância ímpar ao mesmo tempo, certo? Logo, ele não pode estar a uma distância par e a uma distância ímpar ao mesmo tempo. Logo, todo vértice pertence exclusivamente a um conjunto, certo? Vocês entenderam até agora? Mais ou menos. Eu vou fazer o desenho. Eu estou querendo mostrar que se o nosso grafo não possui circuitos ímpares, então ele necessariamente é bipartido. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está começando assumindo que o nosso grafo é um grafo conexo. Professor, e se ele fosse desconexo? Eu repeti esse processo para cada componente conexa dele. Certo? Não tem problema, ia dar certo do mesmo jeito. Mas eu vou assumir que ele é conexo porque a gente mostra o que fazer nas componentes. Então, o que é que eu tenho que fazer para mostrar que aquele grafo é bipartido? Eu tenho que exibir dois conjuntos de vértices nele, tal que esses dois conjuntos contenham todos os vértices, não exista, tal que esses dois conjuntos sejam disjuntos e contenham todos os vértices, que é essa primeira condição. E eu tenho que mostrar a segunda condição, que é qualquer aresta tem uma ponta em um conjunto e uma ponta em outro conjunto. Ou seja, esses conjuntos não têm aresta dentro deles. Daí o que foi que eu fiz? Eu peguei um vértice qualquer do grafo e eu defini um conjunto como sendo todos os vértices que estão a uma distância par desse nosso vértice fixado. E eu defini o outro conjunto como sendo todos os vértices que estão a uma distância ímpar desse nosso vértice fixado. Bom, eu espero que fique claro para vocês que esse conjunto satisfaz essa primeira propriedade. Porque o nosso grafo é conexo. Como o nosso grafo é conexo, todo vértice pode ser alcançado a partir de V. Então, todo vértice está a uma distância par ou uma distância ímpar. Então, esses dois conjuntos vão conter todos os nossos vértices. E mais, a distância ela é única e determinada. Então, todo vértice ou está a uma distância par ou está a uma distância ímpar. Não pode estar as duas ao mesmo tempo.
então a interseção dos dois conjuntos é vazio. Logo, esses dois conjuntos que eu defini, eles satisfazem essa primeira propriedade. Ficou claro agora? Acho que entendi. Beleza. Quem não entender pode falar, gente. O que eu tenho que mostrar para vocês agora é o seguinte. Eu tenho que mostrar que não existem arestas dentro do conjunto. Ou seja, que toda aresta vai estar de um lado para o outro. Certo? Vamos mostrar isso. Suponha, por absurdo, o pessoal dos seminários deve manjar isso aí horrores. Suponha por absurdo que existe U e V pertencentes às arestas do grafo induzido em A. Ou melhor, para não complicar muito a notação, existem de A uma aresta do nosso grafo, existe. Tá? Botando o IV, eu estou usando o IV lá, né? U e W pertencentes a E de G e U e W pertencente a V pertencente a. Tá? Eu botei A, mas poderia ser B e vocês vão ver que não faz diferença, tá? Bom, então eu estou afirmando para você, certo, que existe um aresto dentro do conjunto A. Vamos pensar aqui o que, é que vai acontecer. Eu tenho o nosso conjunto A definido aqui. Eu tenho o nosso conjunto B definido aqui. E eu falei para você, nosso vértice V está bem aqui, só para a gente ter um controle. E eu falei para você que tem dois vértices aqui dentro, que tem uma aresta entre eles. Certo? Primeira coisa, aqui é o nosso U e aqui é o nosso W. Primeira coisa, se eles estão nesse conjunto A, qual é a distância de V até U? Não sei, mas eu sei a paridade. Qual a paridade da distância de V até U? Ela é par. Qual a paridade da distância de V até W? Ela é par. Certo? Beleza. Então eu sei que a primeira informação que eu ganho aí de V até U é par. A distância de W até U, até V, desculpa, a distância de V até W é par. Eu sei. Como Oi. que a distância de V até W? Para V até W, ele passa por U? Então, não sei ainda. A única coisa que eu sei é que existe um caminho que tem um comprimento par até U, que vai de V, e existe um caminho que tem um comprimento par que vai até W a partir de V. É só isso que eu sei até agora. Mas aí se ele passar por U, vira ímpar, não vira não? Essa é a minha próxima afirmação. A minha próxima afirmação é o seguinte: a gente sabe que a distância de V até U, ela tem que ser igual à distância de V até W. Porque se a distância de V até U é estritamente menor do que a distância de V até W, então eu estou dizendo para você que existe um caminho, certo, que chega até U. Por exemplo, se eu digo que a distância de V até U é estritamente menor do que a distância de V até W. Calma, isso faz. Não, pera. Sim, claro, claro. Se eu digo que essa distância é estritamente menor do que essa, eu estou dizendo que eu consigo chegar aqui pelo menos uma unidade antes de chegar aqui. Mas como chegar aqui é o menor caminho, e eu estou dizendo que ele está passando por algum lugar, então eu estou dizendo que a menor distância necessariamente passa por U. Daí o que você está falando, necessariamente a distância até W seria par. Isso acontece se isso aqui acontecer. Deu para entender? Acho que ficou um pouquinho confuso. Eu vou melhorar um pouquinho. Eu vou tentar melhorar um pouquinho. Olha só.
Existe um caminho que liga V até U. Aonde é que ele está? Eu não sei, mas ele vai, volta, vai, aí faz alguma coisa e chega aqui em W. E existe um menor caminho que ele sai de V, certo? Vou botar ele de outra cor para facilitar a nossa vida. Que ele sai de V, ele vai para algum lugar, depois ele volta para U. Eu estou afirmando para você que esse caminho vermelho tem exatamente o mesmo tamanho que esse caminho preto. Por quê? Suponha que esse caminho vermelho fosse estritamente menor do que o caminho preto. Certo? Então, eu chegaria nessa posição, tá? Antes do que o V chegaria em W. E que diferença? Pelo menos uma unidade. Mas olha só, eu tenho essa aresta aqui. Aí eu consegui chegar em W. Então existe esse outro caminho aqui, ó. Saio de V, vou para U e chego em W. Qual o tamanho desse caminho vermelho? O caminho vermelho tem tamanho VU mais 1, que foi esse caminho UW. Só que eu afirmei para você que o caminho preto, certo? Eu afirmei para você que o caminho preto é o menor caminho que liga V a W. Então eu não posso, certo? Ter que esse caminho vermelho que eu achei, tá? Eu não posso ter que esse caminho vermelho que eu achei seja estritamente menor do que o caminho de V até W. Então, necessariamente, esse cara aqui, que foi um outro caminho que eu achei, ele vai ter que ser igual ao caminho de V até W. Mas aí agora entra a afirmação que você fez, que é, esse cara aqui, ele é par. Se eu somo 1, ele fica ímpar. Então, a paridade desse caminho, ela é ímpar. Logo, o W não era para estar aqui. O W era para estar lá, do outro lado. Mas por que é que aconteceu essa inconsistência? Porque a gente assumiu que o caminho de V até U ia ser menor do que o caminho de V até W. Então, essa inconsistência não pode acontecer. O que é que acontece, então? Eles têm que ser necessariamente iguais. Deu para entender agora? Sim. Good. Então, eles têm que ser necessariamente iguais. Bom, então, beleza. A gente sabe que esses caminhos... Vou apagar aqui. A gente sabe que esse caminho vermelho tem o mesmo comprimento que esse caminho... tem o mesmo comprimento que esse caminho W, tá? Mas, bom, agora a gente tem o quê? A primeiro momento, se esses dois caminhos são inteiramente disjuntos, certo? Se esses dois caminhos são inteiramente disjuntos, eu tenho o quê? Esse cara vermelho é par, esse cara preto é par, mais uma aresta. Isso vira o quê? Ímpar. Par, par, ímpar, vira ímpar. Então, isso daqui forma o quê? Um circuito ímpar. E isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque o nosso grafo não possui circuitos ímpares, que é o que a gente está supondo. Então, não pode existir. Logo, a minha inconsistência foi assumir que essa aresta existe. Professor, mas do jeito que o senhor desenhou aí, tem uma coisa que está me deixando encasquetado. O que é? O que é que me garante, na verdade, que em um dado momento esses dois caminhos, o vermelho com o preto, simplesmente não faz assim, ó. Eles se tocam nesse vértice, daí eles compartilham o resto do caminho. Bom, se isso acontecer, parece que vai dar problema na nossa demonstração, mas não vai. Por quê? Eu simplesmente vou analisar agora o caminho vermelho voltando. Peraí. Tem que tratar esse caso. Como é que era essa argumentação?
Sim, claro, claro, claro. Agora a gente faz o seguinte: a gente, para argumentar esse negócio, que não importa se eles se tocaram antes, a gente começa de U e W e pega o primeiro ponto de interseção que acontece entre eles. Aí eu deixo como exercício para vocês verificarem isso. Se vocês usarem essa mesma argumentação que a gente usou aqui, vocês vão argumentar que esse caminho de cima tem que ter o mesmo tamanho que esse caminho de baixo, se essa interseção acontece. Daí, se esse cara tem o mesmo tamanho desse, então esse cara bem pequenininho aqui, ele vai ser ímpar. Mas isso só acontece porque vocês vão argumentar que necessariamente esse cara tem o mesmo tamanho que esse. Tá? Professor, e como é que eu faço isso? Dessa mesma forma, você assume desse vértice para cá tem um caminho estritamente menor do que desse vértice para cá, e aí você chega em uma contradição. Tá? E é essa contradição aqui, bonitinha. Beleza? Entenderam a prova? Eu vou deixar vocês escreverem o resto como exercício. Eu sou gaiato. Entenderam a prova? Entendi. Show. É importante vocês entenderem, viu? Que se eu colocar na prova, prove pelo método da paridade que um grafo é bipartido se só se ele não contém circuitos ímpares. Aí vocês têm que fazer. Beleza. Bom, então vamos dar continuidade. Vamos falar sobre um outro problema. Qual outro problema que a gente vai falar? A gente vai falar sobre emparelhamento. Certo? E o que é emparelhamento? Emparelhamento é uma outra classe de problemas no qual agora eu só quero combinar. Por exemplo, imagina que você está numa sala de aula e você quer fazer trabalhos em equipes. Então a gente tem 3 pessoas aqui na sala. Ah, para as pessoas que chegou aqui, tá, Gabriel Souza saiu por um pedaço, mas tá bom, eu subo. Eu tô só com uma tela hoje, então eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Então, se vocês forem tirar alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para falar. Ou alguém, o Gabriel Coelho está me ajudando bastante em relação a isso, vocês leiam assim a dúvida. Bom, então, por exemplo, eu tenho uma sala de aula, vou fazer um trabalho em equipe. Aí eu tenho o Gabriel, tenho. Vou pescar o nome de novo, Mariana, Pedro. Tem a Mariana, tem o Pedro, tem outro Pedro, tem outro Gabriel, tem o Emanuel, tem o Eli. Esses são os alunos da sala. E eu quero fazer trabalhos em dupla. Só que eu queria fazer o seguinte: eu queria fazer o trabalho de uma forma muito legal para fazer vocês passarem a se dar melhor como alunos, se darem melhor como amigos. Então eu vou chegar para vocês, vou fazer uma rodada de entrevista e vou perguntar: Gabriel, tu não gosta de quem? Eu não gosto do Gabriel porque ele tem o mesmo nome que eu. O Pedro disse a mesma coisa, que não gosta do Pedro porque ele tem o mesmo nome que ele. É a vantagem de se chamar José Fran, viu? Acha outro José Fran pra tu ver? Mentira, eu já conheci 2. É meio triste. Eu nem vou ver. Ah, tá. Aí Aí a Mariana fala assim: eu não gosto de ninguém, eu sou revoltignada. Vou botar aqui a aresta. Pronto. A Mariana, aqui era o Eli, né? Aqui era os Gabriel. Aqui era os Pedro. Mariana. Aqui era o Manuel. Pronto, a Manuel só não gosta do Eli. Acabou. Vou botar aqui. A Manuel não gosta do Eli. Eu vou já esquecer quem é quem. Quem é tudo, vai virar tudo bolinha, tá, gente? Não se preocupe, não. Então, eu gostaria muito, 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 muito de fazer trabalhos em duplas de tal forma, que eu garantisse que a dupla foi feita por 2 pessoas que não se gostam. Então, por exemplo, eu gostaria muito que o Gabriel não fizesse trabalho com o Emanuel, porque o Gabriel gosta do Emanuel. Eu não gostaria que nem fizesse com ele, porque eles se gostam. Não gostaria que fizesse com o Pedro, porque eles se gostam também. Entendeu? Então, eu não quero isso. Eu quero fazer aquele negócio de pegar realmente os que não se gostam. Então, no final, o que é que eu estou querendo fazer? Eu quero encontrar um subconjunto de arestas
digamos essa, digamos essa, digamos essa, certo? Tal que quaisquer duas arestas desse conjunto que eu peguei satisfaçam a propriedade de estar no grafo e elas não têm pontas em comum, certo? Por isso que é emparelhamento. Nós estamos emparelhando esse vértice com esse vértice com esse vértice com esse. Tá bom? Bom, daí a gente tem esse problema, ele não é único. Por exemplo, eu poderia, ao invés de pegar esse emparelhamento aqui, essa aresta, eu poderia ter pego agora esses caras verdes aqui. Por exemplo. Isso aqui também seria um emparelhamento. Repara que esse vermelho tem tamanho 3, que é a quantidade de arestas. Esse verde tem o tamanho 3. Será que eu consigo algum maior do que esse? Não. Por quê? Porque eu tenho 7 vértices. Se cada emparelhamento pega exatamente 2 pessoas, então eu vou ter no máximo o tamanho do nosso emparelhamento 7/2, que é 3,5. Bom, 0,5 não vai ser porque é o número inteiro, né? Então é no máximo 3. Então não vai ter um emparelhamento com tamanho 4. Então o máximo é 3. Então esses aqui são os emparelhamentos de tamanho máximo que eu posso pegar. E ele não é único. Eu tenho vários, como eu mostrei para vocês. E eu também tenho emparelhamentos com tamanhos menores. Eu poderia, por exemplo, considerar somente esse cara azul aqui, ó. Esse azul e o preto é a mesma coisa. Posso considerar somente esse cara amarelo aqui. Essa aresta amarela sozinha, ela é um emparelhamento. Ah, professor, mas eu podia botar mais coisa aí se eu quisesse. Podia botar mais coisa aí se você quisesse, mas ela sozinha é um emparelhamento. Entendeu? Então, então, o grande problema de emparelhamento é, dado um grafo, você encontrar um emparelhamento de maior tamanho. E diversas vezes o problema se torna, dado um grafo, encontrar todos os emparelhos de maior tamanho. Quantos existem? Certo? Na aula que vem, que vai ser na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre emparelhamento. Eu vou dar para vocês algumas estratégias de como resolver a parte de emparelhamento, tá? Esse problema, ele é um problema que ele não é difícil de resolver. É tipo assim, ele é difícil de resolver, mas na versão bipartida ele é fácil de resolver. A gente vai ver como é que faz isso. E eu vou comentar um pouco o estado da arte dele, que é o seguinte, existem perguntas que você pode fazer sobre emparelhamentos que tornam esse problema extremamente difícil, tá? Então, por exemplo, uma das conjecturas em abertas mais famosas que existem, eles é sobre emparelhamento e é considerado um dos problemas mais difíceis da área de grafos que tem, certo? Que vários grandes matemáticos, inclusive o Paul Erdős, que eu falo tanto dele para vocês, não conseguiu resolver, infelizmente. Aliás, esse problema de emparelhamento era conhecido como o problema preferido dele. Toda palestra que ele ia dar, ele falava desse problema. E aí, na aula que vem, eu vou apresentar também eles para vocês. Eu vou parar por aqui, porque eu só tenho mais 20 minutos, na verdade, 15 minutos de aula, que eu tenho que parar antes para começar a próxima. E o assunto não vai dar nem para arranhar nesse tempo. Tá? Então, na próxima quinta, a gente vai começar a aula às 8, tá bom? Para a gente conseguir cobrir essa parte, que eu queria cobrir essa parte de emparelhamento e já começar a falar de custos. Tá bom? Então, é isso. Vou parar a gravação.